Tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, como seu ascendente ou signo lunar, a constelação de Gêmeos. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. O meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, Lua em Libra. Se você também deseja saber as casas do seu mapa astral, pelo valor de R$ 93,60, eu envio para você no WhatsApp um mapa completo. Não só com o seu ascendente, mas com as 12 casas que influenciam você desde a hora que você nasceu. Com as conjunções, com as oposições, trígonos, quadraturas, sextis, com os potenciais. Eu vou dar um exemplo. Eu sou capricorniana, mas quem manda no meu mapa é Virgem. 38% da energia do meu mapa vem da constelação de Virgem. E você, quem será que manda no seu caminho? E no meu mapa astral eu mando também seus desafios, as suas capacidades, aquilo que você deve investir, a profissão que mais lhe beneficia. Então, aproveite e se conheça, tá? Bem, este é um vídeo com previsões para o segundo semestre. Eu sei que eu estou atrasada, mas eu estava com uma virose, então assim não consegui gravar antes. Então vamos nós fazer as previsões aí para o segundo semestre. Veio já um pensamento. A felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Porque ser feliz, Gêmeos, é uma condição que independe de fatores externos, ela está dentro de você. Tanto que no meu WhatsApp pessoal, eu deixo uma frase: ser feliz é uma arte. E é mesmo. É a arte de ver alegria em todos os momentos, em cada amanhecer, em cada gesto, ver a beleza, não só dos outros, mas a sua. Então, ser feliz está dentro de cada um. Fica aí a dica para esse segundo semestre. Vamos ver o que a magia de uma bruxa tem para lhe falar. Carta da expedição, carta de número 34. E ela diz aqui, Gêmeos, que você já sabe, você já tem a resposta. Como assim, Marisa? Olha que a bruxa aqui tá com o mapa na mão, né? Você, Gêmeos, tá se sentindo meio perdido já há algum tempo. Vem vagando aí pela vida sem propósito, procurando em toda a parte um sentido e nunca realizando nada substancial. É aí que está o problema. Você fica procurando respostas fora de si mesmo, quando todas as respostas podem ser encontradas dentro de você. Você precisa de um mentor espiritual. E nesse momento da sua vida, essa pessoa tem que ser você mesmo, conectado ao seu anjo da guarda. Então, Gêmeos, vamos fazer valer a vida que Deus lhe deu. Vamos encontrar um propósito, vamos fazer a diferença. Agora eu vou pegar aqui o tarô de Osho. Nós vamos embaralhar e vamos separar em 4 montinhos. Um da saúde, um das finanças, outro de relacionamentos e outro para família e amizades. Embaralhar bem, para que venham energias e alertas para Gêmeos. Segundo semestre do ano de 2022. Vamos lá, vamos cortar em 4.
saúde. E veio a carta da amistosidade. É uma carta, vejam ali que as árvores, uma é branca, outra é rosa, né? Fúcsia, não sei. E elas estão ali tão juntinhas e quando as folhas caem no chão, se misturam formando um lindo mosaico. Então, assim, quando eu quero falar de saúde, olhando para esta carta, eu posso falar em estabilidade. Não é que você não vai ter nenhum tipo de problema, não. Mas eu vejo, assim, alguns entraves relacionados à sua família. Então, assim, vai perturbar a sua cabeça. Então, é necessário que você mantenha uma rotina saudável, tanto em termos de alimentação quanto de exercícios, não exagerar no trabalho e cuidar de suas emoções, ter tempo para cuidar de suas emoções. Na parte das finanças, veio a carta do momento a momento. Marisa, como assim? Eu vou ganhar dinheiro somente para aquele dia, não vou pensar no amanhã? Não, meu amor, não quer dizer isso. Mas quer dizer que tudo que você for fazer tem que ser feito com muita paixão. Viver o hoje, sabe? Fazer as coisas com dedicação, com afinco. Porque às vezes você se sente assim tão sufocado em assim, a tua vida pessoal que está afetando a tua vida no trabalho. É uma carta que pede para que você tenha mais confiança em si, que você tenha coragem para enfrentar os desafios. O ambiente de trabalho pode ser desafiador, se mostrar complexo, mas alguns problemas vão fazer com que você se sinta mais cansado. Então você precisa acreditar que o que você faz é o melhor e que você está fazendo da melhor forma possível, a fim de que você seja reconhecido. Você tem que ter consciência, gêmeos, do quanto você faz a diferença. Acreditar nos benefícios que você traz para a empresa, para a sua equipe, ou se você é autônomo, o quanto você influencia a comunidade em que você vive. Não precisa se sentir inseguro ou ter medo de falhar. É como se você tivesse com medo de cair. Então, assim, podem surgir conflitos, sim, te irritar. Às vezes você tem até vontade de desistir e falar, putz, vou jogar tudo fora. Não. Acredite naquilo que você faz. Porque vai ter gente pondo defeito no seu trabalho para você se sentir inseguro. Então é preciso foco e dedicação. Para quem está desempregado, precisa tomar muito cuidado. Vai ter oportunidade, entrevista? Vai. Agora, vá somente naquilo que você acha que vale a pena. Não fica atirando para todo lado, não. Vá atrás daquilo que você quer, daquela vaga que realmente vai te fazer feliz, que vai te trazer oportunidade no futuro. Eu sei que a vida está difícil para todo mundo, que a gente tem que se atirar no que aparece, mas também trabalhar naquilo que não te faz feliz não dá, né? Carta dos relacionamentos. E aqui vem a carta da viagem. Eita, nós, né? Que conversa aqui meio que vai ser um pouco dolorosa, porque ela vem aqui no campo dos relacionamentos e essa carta aqui, a conversa vai ser dura. Vamos lá, mas tem que falar, né? Ela veio, eu tenho que falar. Para quem vive num relacionamento já de algum tempo, tem que se adequar às diversas formas um do outro, porque vocês são parceiros que não gostam de rotina.
E tem altos e baixos, porque são pessoas diferentes, ninguém é igual ao outro. E eu não vejo esse relacionamento durando muito, não. E se tiveram uma crise recente aí, ó, e não resolver com conversa, explodiu. O raio bateu e pau. Eu lembro a vocês que um compromisso é construído no dia a dia, criando bases para durar mais tempo. Porque eu vejo assim vocês com, sabe, aquela coisa assim, eu gostei daquele cara que eu conheci nas férias, mas foi um relacionamento que não tinha nada a ver, foram poucos dias. Vai conviver com a pessoa para você ver como é. É difícil também. Eu sinto aqui uma energia de quem não quer viver na rotina, de quem não quer conversar. Então, assim, tá muito difícil aqui para Gêmeos manter uma estabilidade aqui, sabe? Tá complicado, tá em busca de aventura. E para quem tá sozinho, o amor tá prestes a bater na sua porta. Mas é um amor intenso, repentino e vai ser correspondido. Agora, como você vai lidar com isso, se ele vai ser casual, vai ficar, vale as palavras que eu falei ali atrás, vai depender de você. Na família e nos amigos, eu vejo muito sofrimento. Ai, meu Deus, gêmeos, né? Gêmeos sofre com algumas situações familiares. E eu acho que é um signo bastante injustiçado às vezes. Tenta fazer o melhor e acaba saindo por ruim, né? E no caso dessa carta aqui, ela vem dizendo que nesse semestre você deve refletir e se sentir disposto a ultrapassar enormes obstáculos e limites que serão colocados tanto na família quanto nas amizades. É preciso ter sabedoria e não perder o equilíbrio. Eu vejo assim, vocês se sentindo parados e oprimidos diante de uma situação. É como se você estivesse passando um período em que vocês estão sendo forjados. É preciso muita força de vontade para mudar isso aqui, ó. É como se vocês estivessem quase no fim de um ciclo para começar outro. E esse sofrimento aqui é necessário para você rever algumas atitudes. Não deixar que os acontecimentos do passado, as coisas que não deram certo, te paralisem e nem permitir que elas ocorram de novo. É preciso ter coragem para controlar os impulsos, mas também é preciso ter persistência para ultrapassar o cansaço e o estresse que algumas situações desgastantes podem causar em você e que já vem se arrastando do primeiro semestre. A cigana está dizendo que essas situações de estresse familiar e com amigos já vem se arrastando lá do primeiro semestre. Então, um ano difícil nesse âmbito, né, Gêmeos? Complicado aí. Vamos ver o que o tarô da Bruxa de Évora tem a dizer para nós. Baralhando. Esse tarô aqui é difícil, ele é novo. Vamos embaralhar. Também para pedir 4 lâminas a ele. Vamos lá.
Saúde vem do eremita. Momento de você ter autocuidado, se preservar, se priorizar, cuidar, como disse lá no tarô de Osho, da alimentação, dos exercícios, ficar atento aos sinais que o teu corpo dá, principalmente na área mental. Área das finanças, já gostei. Veio a carta da estrela. Olha aí. Então, assim, você brilhando, né? Mas não deve se incomodar com o que as outras pessoas podem achar ou estarem incomodadas com aquilo que você faz. Porque a carta da estrela mostra isso, suas capacidades, o seu, como fala? A sua organização. Então, assim, na parte de dinheiro, é uma hora de você se libertar das crenças que te impediam de se desenvolver profissionalmente. Ela revela uma nova fase de sucesso, de prosperidade. É uma carta positiva que o seu esforço vai ser reconhecido, recompensado. E se você está aguardando aquela promoção, saiba que ela virá. Então, assim, apesar do estresse no trabalho, eu vejo uma fase de mudança. E depois que você conseguir essa promoção, você vai fazer uma organização, uma renovação, uma forma de trabalhar que vai te trazer uma certa paz. E o geminiano que está procurando emprego, vem a oportunidade, mas você precisa passar credibilidade, sabe? Ir atrás daquilo que você sabe fazer, aquilo que você domina, para você se sentir confiante, otimista e enfrentar o que vier no caminho, dar a cara a tapa e mostrar o quanto você pode fazer. Na casa dos amores, vem aqui o cavaleiro de espadas. Eita, nós, né? E continua aí a luta de gêmeos em busca do seu amor. Intrépido e galopante. Aqui, ó, de espada na mão à procura da próxima vítima. Porque Gêmeos encanta e depois ele dá a linha, né? O problema é todo esse, né? Então vamos lá. Eu vejo aqui para quem está num compromisso que as dificuldades podem ser resolvidas através da conversa, trazendo um relacionamento fortalecido, de harmonia e cumplicidade. A outra carta estava dizendo que vocês estão muito oba-oba, deixando a coisa solta. Então, precisa realmente, se você quer continuar nesse relacionamento, é necessário que vocês se conectem emocional e espiritualmente, para que essa relação dê certo, para que a espiritualidade abençoe esse romance, para que juntos vocês possam enfrentar qualquer dificuldade. Agora, quem está solteiro e se libertou do peso do passado, se renovou e trabalhou seu amor próprio, aí eu vejo alguém entrando na sua vida a qualquer momento. E é aquela conexão olho no olho, sabe? Imediata, que vem para ficar. Ai, meu Deus, que sofrimento. Na família e nas amizades vem a rainha de copas. Eita, nós, né? Meu Deus do céu. É muita lágrima, é muito chororô. O que tá acontecendo aí, gêmeos? Me conta. Seja na família, nas amizades, você tá chorando. Tá tendo conflito, desentendimento. O que tá havendo aí, meu filho? Porque assim, você ainda não está compreendendo o sentimento das pessoas à sua volta. É preciso doar amor para receber amor, meu bem. É dando que se recebe, já dizia, né, Francisco de Assis. Então, como é que você quer receber aquilo que você não tem para dar? Porque você precisa melhorar teu amor próprio.
controlar suas emoções, ter paz interior para você ficar de bem com todo mundo. Você está deixando as emoções te controlarem. E aí você arruma um monte de conflito com os amigos, com a família. É preciso lavar a alma. É preciso expurgar o que habita aí dentro de você. É ouvir a voz da intuição. É melhorar, é amadurecer a sua relação com outras pessoas. Precisa ser mais saudável esse relacionamento. Existe muito aqui, ó, muita coisa. Eu digo aqui que precisa até de um psicólogo, né? Muita mágoa e muita tristeza. O ano não foi bom para os relacionamentos dos geminianos. Vamos ao tarô cigano. E aqui bagunçou meu porta-oráculo. Vamos lá, mas aqui é assim, ao vivo. A gente pega e põe no lugar. Caiu, a gente arruma. Pronto. Tarô aqui despencou todo, não tem problema. A gente põe no lugar, né? Por causa de alguns segundos, que a mesa vai ficar toda bagunçada. Pronto. Vamos lá. Tarô cigano para Gêmeos. Segundo semestre. E já vem falando em dinheiro, em coisas materiais. Tô gostando aqui do tarô cigano. Fundo do baralho, carta da espiritualidade. Então, aqui a base energética do jogo de Gêmeos vem já com a carta dos peixes. Gente, infelizmente, eu não tenho como mostrar mais as cartas. Eu já tentei posicionar a câmera de várias formas. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Aí, pronto, ai, pronto. Não vamos mexer mais, vamos ficar em time que tá ganhando. Pronto. Aí. Aqui. Essa lâmina aqui, ó, a lâmina de peixes, ela fala em vida financeira e ela é a base energética do jogo de vocês, tá? Então, assim, ela mostra uma área profissional muito positiva. Para esse segundo semestre, sucesso. Você vai usar o teu raciocínio lógico, a praticidade para resolver coisas e você vai se destacar. Ela indica também assim, ó, aumento de salário, bonificação, tudo que você fizer vai dar lucro. Agora sim, vai enfrentar uma certa concorrência, algum tipo de competição. Eu vejo outras pessoas lutando para ocupar o mesmo espaço que você. Então você vai ter que se esforçar para fazer a diferença, sabe? Se aperfeiçoar, talvez fazer uma qualificação, um curso, fortalecer aí seu currículo para colher esses resultados. E para você que está aqui desempregado, é uma fase favorável para essa nova colocação. Se movimente, seja mais dinâmico, mais proativo, você vai conseguir. Inclusive, pode ser com a ajuda de pessoas próximas, uma mulher que pode estar te fazendo uma proposta, mas você vai ter que usar muito a razão. Não se deixe levar pelo coração, tá bom? É uma hora assim de você analisar tudo, porque o peixes, ele traz um fluxo de boas energias, ele traz realizações satisfatórias, ele traz lucro, ele traz momentos de investimento, de investir nos sonhos,
de não deixar passar nenhuma boa oportunidade, de você conseguir o que quer na sua vida. Quando eu olho aqui nesse fundo do baralho, que é a carta da espiritualidade, eu posso dizer para você que a fé, a conexão com o teu anjo da guarda pode te ajudar muito a conquistar todo esse sucesso que essa carta traz. As cartas de entorno aqui vêm dizendo para você de soluções chegando na sua vida que vão trazer, né, sucesso, prosperidade, principalmente se você tiver uma chefe, uma sócia que seja feminina, uma mulher, tá? Aí sim que a coisa vai rolar mesmo, tá? Vai facilitar. Eu vejo aqui uma parceria muito forte, seja alguém que vai te indicar, seja um sócio, seja um companheiro, uma companheira, mas é uma parceria forte. Alguém que está ali para lhe apoiar, para lhe incentivar. Vejo também aqui um negócio honesto e lucrativo chegando na sua vida. Muito bom, tá? Não precisa ter medo, porque às vezes Gêmeos é tão desconfiado, né? Vejo aqui também alguns de vocês procurando por uma estabilidade financeira. Talvez você esteja desempregado ou começou alguma coisa que ainda você não viu o resultado, mas eu te asseguro aqui, ó, que você vai conseguir se estabilizar. Você vai ter um futuro seguro. Posso também ver aqui uma questão de ter força para conseguir vencer, sabe? Alguma situação difícil que você está passando aqui na área do din-din, na área financeira. Nesse segundo semestre, tende a melhorar. Quando eu olho essa coluna aqui, a base energética é a carta da chave ou a carta das soluções. É uma carta muito de destino, sabe? É quase um milagre, uma cura na tua vida. E assim, o que eu vou dizer dela é mais para o final do ano. É uma carta muito ligada ao que tem que ser, ao maktub. É aquilo que abre, que fecha, é aquele momento que você talvez estivesse esperando há tanto tempo e ele só vai chegar na hora certa. E você vai sair dessa fase solitária que você tá e até olhar para algumas situações do passado que não deram certo para não repetir, sabe? É como se você tivesse que olhar lá no seu baú para você poder crescer, para você criar novos caminhos e não tropeçar nos mesmos erros. É mais ou menos isso que eu estou captando. E que para você ter a vitória e o sucesso que você precisa, é necessário se conectar com Deus, com teu anjo da guarda, com teu mentor, com o que quer que seja que você acredite. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a carta da Lady, da cigana, da mulher, seja como você quer falar. Essa é uma carta que fala de uma mulher do seu passado. Uma mulher muito arrogante, solitária, difícil. Só que assim, agora para o segundo semestre, ela vai tentar te ajudar. Não sei qual é a entidade que se apoderou dela, e ela, ou talvez seja remorso, né, de tudo que ela fez com você, e num ataque de bondade, ela vai tentar te ajudar. Existe aqui uma outra situação de uma mulher que ela é madura não na idade, mas nos sentimentos. E ela sim, você pode confiar, é uma pessoa estável,
transmite segurança, solidez. Agora, se a ajuda que é financeira dessa mulher do seu passado ruim, você aceita, agradece, agora não fica abrindo os dentes, deixando ela entrar na sua vida. Lembra que é para rever o passado, vai que ela apronta de novo, né? Pode até uma entidade ter se apossado dela para ela querer lhe ajudar, mas não dá muita asa, não. Nessa linha aqui, vocês têm a carta do aliado. E essa carta aqui fala de amigos, de mentores, daqueles que vão te ajudar, não importando a situação. Pessoas que gostam de você gratuitamente. E eu vejo aqui também alguns geminianos com profissões relacionadas à saúde. E que estão com uma equipe que gostam de você de verdade. Agora existe, não sei se é um chefe ou é alguém da sua equipe que tenta te dominar, te sufocar e até suga suas energias. É muito simples, né? Pede a transferência dessa pessoa da sua equipe. Pronto. Nessa linha aqui nós temos a carta dos rios. E também em termos de magia, a carta de Mãe Oxum. E ela fala que alguns de vocês estão com falta de paz. É preciso ter sabedoria e tranquilidade, não ficar parado se lamentando. Principalmente para quem é casado, parece que não está tendo... Sabe aquele sexo por obrigação? Ninguém deveria fazer sexo por obrigação, mas sim por prazer. Resolva essa situação porque ela está lhe afligindo. Vamos ver o que mais o tarô da cigana tem para dizer para você, gêmeos. Carta de prosperidade. Existe, gente, uma energia aqui de transformação para trazer coisas boas para sua vida, mas tem muita gente de olho no que é seu, né? E muita fofoca, muita conversa assim que te traz aborrecimento. Como se tivesse pessoas querendo pegar aquilo que lhe pertence, né, gêmeos? Agora, na justiça vem novidade, você vai para uma audiência ou para um acordo. Talvez não seja bem o que você queria, mas ele sai. Precisa proteção da linha das matas, viu? Aqui, não se importar com o que os outros dizem. No casamento, pedindo conversas, pedindo reconciliação. Existe a chance de você encontrar o amor da sua vida, você que está solteiro. Vejo aqui alguém que se relaciona com um companheiro muito imaturo, né? Que tem uma infantilidade latente que chega a irritar. É preciso conversar e rever, né? Compreender a limitação da pessoa. Mas é engraçado que é uma situação. Cuidado ao assinar papéis. Podem tentar lhe iludir, lhe enganar, tá? É um contrato. Ao assinar esse contrato, tome muito cuidado, principalmente numa mudança de casa ou numa compra e venda, para não ser, ó, roubado, enganado, ludibriado, tá bom? Vejo uma energia de mudança aqui, só que tem problemas no contrato. Leia com muita atenção. Leia as letras, as entrelinhas, tá bom? E tem aqui um probleminha para alguém que quer engravidar. Precisa fazer exames e tratamento. Não vejo uma gravidez natural, não. Precisa de tratamento, tá? Essas são as energias para o segundo semestre. Espero que vocês deixem o joinha, porque é assim que as plataformas digitais qualificam o nosso trabalho e vão indicando para mais pessoas. Eu agradeço a você, agradeço a Deus, aos seres de luz
e te convido a agradecer pelo dom da vida, porque ela é maravilhosa e nós devemos vivê-la com alegria. Gratidão, gratidão, gratidão.